mira o bloco de países conhecido como BRICS, liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, busca ser alternativa ao G7. Trump ameaçou tarifas de 100% se decidirem substituir o dólar como moeda de reserva. Vamos conversar sobre isso com a economista Maria Lorca. Maria, é um prazer tê-la no programa. Como vai? Primeiro, quero perguntar, qual a importância dos BRICS? Isso é real? É mentira? É uma ameaça? Tem potencial para realmente ameaçar os Estados Unidos? Bem, olha, sim, estou muito feliz que o presidente Donald Trump esteja dando uma olhada nesses países, porque são um grupo que muita gente ignora e acha que são países quaisquer. Não é um grupo qualquer, inclui não só os países que você mencionou, mas também a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Estamos falando de países muito poderosos que desde 2009, desde a crise financeira e especialmente após as sanções dos empresários à Rússia, têm se aproximado e colocado duas coisas na mesa. Primeiro, a desdolarização de suas economias para ter alternativa ao sistema liderado pelo dólar como moeda dominante e também criar sua própria moeda, que seria uma espécie de cesta de moedas sobre a qual se reuniram em 7 de novembro de 2024 para discutir como implementá-la. Mas esse pessoal não está brincando, eles têm propostas sérias para levar isso adiante. Será que as tarifas e os impostos comerciais são realmente a ferramenta adequada para alcançar o objetivo proposto pelo presidente Trump? Bem, vamos ver. Eles estão seguindo uma rota alternativa. Eles, para começar, hoje já se desvincularam do sistema SWIFT e o que estão fazendo agora, se olharmos os acordos comerciais liderados entre esses países do BRICS, é basicamente a China. Hoje temos importantes relações comerciais entre China e Arábia Saudita, China e Brasil, China e Rússia, e o importante disso é que nesses acordos a moeda usada não é o dólar, mas sim o yuan renminbi chinês ou a moeda do outro país. Estamos falando de economias que somam 2,3 bilhões de pessoas. Então, se começarmos a ver que o dólar americano deixa de ser usado por essas grandes economias, sua hegemonia desaparece e, sobretudo, o que eles querem fazer é basicamente destruir o chamado petrodólar, ou seja, que a commodity, a matéria-prima mais importante que temos hoje, que é o petróleo, deixe de ser precificada em dólares. Isso acabaria com o dólar como sistema hegemônico. O mundo vê um novo capítulo da guerra comercial EU-China após as tarifas de Trump sobre produtos chineses. O gigante asiático anunciou medidas de retaliação que vão além das tarifas. Juan Camilo Merlano, em Washington. O que diz a Casa Branca? Que haverá uma conversa entre os presidentes Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, nas próximas horas, mas buscam que a China se comprometa a fazer mais para frear a produção de fentanil e seus precursores em seu território até a fronteira dos States, especialmente no México, e de lá cruzar para território americano. Lembremos também que, por outro lado, a Casa Branca confirmou sobre os voos de deportação, especialmente que já começou o primeiro voo de imigrantes ilegais para a base naval de Guantánamo, em Cuba, que será adaptada para ter as 30 mil camas habilitadas para poder deter lá os imigrantes mais perigosos e que representem um perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos. Mas sobre tarifas houve essa resposta, ou melhor, as tarifas de 10% impostas pelos States, mas a China anunciou sua retaliação nas últimas horas. À 00:01, as tarifas de 10% dos ICOA contra a China entraram em vigor, com resposta quase imediata. Por meio deste comunicado, a Comissão de Tarifas do Conselho de Estado chinês anunciou sua retaliação. 15% de tarifas sobre gás natural liquefeito e carvão e 10% sobre petróleo, máquinas agrícolas e caminhões.
Horas antes das tarifas entrarem em vigor, Trump mostrava-se aberto ao diálogo. Provavelmente falaremos com a China nas próximas 24 horas. As tarifas impostas pela China entrarão em vigor a partir de 10 de fevereiro, conforme o anúncio, mas também lançaram investigação antitrust contra o Google e colocaram 2 empresas americanas na lista de entidades não confiáveis, como a PBH, dona da Tommy Hilfiger e Calvin Klein, e a Illumina. O comércio entre as potências soma 758 bilhões de dólares anuais, com os Hayward tendo um déficit de 360 bilhões. Diferente da gestão anterior, Trump taxou produtos usados em laptops, tablets, consoles, monitores, celulares e baterias. É a guerra comercial inevitável, diz a Casa Branca, pela falta de controle chinês na produção de fentanil. Estamos começando a saber mais detalhes sobre a resposta, o contra-ataque da China. O Financial Times está informando agora sobre as empresas visadas pelo governo chinês. Após anunciar as tarifas que comentamos, o Financial Times diz que a China impôs tarifas em várias importações dos States, abrindo, como mencionamos, uma investigação antitrust contra o Google. Anunciou tarifas de 10% a 15% sobre gás natural, carvão, petróleo e equipamentos agrícolas dos States. Essas medidas entraram em vigor quando as tarifas adicionais dos States foram implementadas. No entanto, há mais empresas no foco. Espera-se que o presidente do Reserva fale com Xi Jinping nos próximos dias, gerando esperanças de um acordo, como ocorreu com o México e Canadá. As novas tarifas miram cerca de 14 bilhões de dólares em bens, segundo analistas do Citi, mas vão um pouco além. O regulador antitrust de Pequim também anunciou investigações sobre o Google por supostas violações das leis antitrust. Também estão mirando outras empresas, como a Nvidia e, bem, as empresas de tecnologia. Neste caso, falam de Google, Nvidia ou, bem, as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Por exemplo, a Intel pode ser o foco do contra-ataque da China. Em outras notícias, a China imporá tarifas extras em certos produtos dos States a partir de 10 de fevereiro, segundo declarações da Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado, o gabinete do país, nesta terça. Conforme comunicado da comissão, será cobrado 15% a mais nas importações de carvão e gás natural liquefeito dos States. Já o petróleo, máquinas agrícolas, carros e caminhões grandes terão tarifa extra de 10%. Estarão sujeitos a arancel adicional del 10%. E 2. Os States. Trump ameaça tarifas de 100% aos BRICS, que inclui Índia e China, se romperem com o uso do dólar americano. Foi a weaponização econômica de Washington que levou outros países a abandonar a moeda americana primeiro. A ideia dos BRICS se afastarem do dólar enquanto assistimos acabou. Exigiremos um compromisso desses países hostis de não criar moeda BRICS, nem apoiar outra para substituir o dólar, ou enfrentarão 100% de tarifas e adeus à venda na maravilhosa economia do ZEUA. Que busquem outro otário. BRICS não substituirá o dólar no comércio internacional, e quem tentar dirá olá às tarifas e adeus ao ZEUA. Rússia diz que Trump exagera, mas insiste que criar moeda comum para os BRICS não é prioridade agora. Não há discussão sobre criar uma moeda comum nos BRICS. Nunca houve e não há agora. O BRICS fala em criar plataformas de investimento conjunto para projetos em terceiros países e investimentos mútuos. É disso que estão tratando. Porém, fortalecer o comércio usando moedas nacionais tem sido o foco do BRICS, com vários avanços nessa direção. A Rússia relatou que 2/3 do comércio entre membros do BRICS usa moedas nacionais, e esse número cresce.
Antes, discutimos a independência crescente do bloco com especialistas. Primeiro, vamos desmistificar a ideia de uma moeda comum do BRICS. Isso poderia ter feito sentido quando havia só 5 membros em 2022. Agora temos o BRICS Plus, que está em constante expansão. Não acredito que uma moeda comum seja o foco dos BRICS. Eles trabalham com cesta de moedas e comércio em moedas locais. Então, essa ideia não é algo previsível no momento. Segundo, os BRICS Plus buscam conectar sistemas de pagamento. Isso se alinha com o que vimos na última cúpula. Como resultado, estudam a viabilidade de uma bolsa de grãos do BRICS com troca evoluída como forma de comércio bilateral e multilateral entre parceiros BRICS. Então, o vídeo de hoje foi esse, focou bastante na questão da